Talvez tenha sido um dos vídeos mais complicados que eu já tive que fazer nesse canal aqui. Por quê? Algumas semanas atrás, uma pessoa me contactou e ele é um membro do corpo diplomático, ele é um diplomata, uma fonte interna do Itamaraty. Ele me contactou querendo falar sobre a indicação do novo chanceler, do novo ministro de Relações Exteriores, que é o Ernesto Araújo, que é um olavista. Ele foi uma indicação do Olavo de Carvalho para o Bolsonaro. Há uma grande preocupação interna no Itamaraty com relação a essa figura, porque é uma figura complicada, uma figura contraditória, controversa e que pode representar um grande risco para as relações internacionais. Então eu fiz uma entrevista com essa fonte, é uma entrevista bastante longa, na verdade, só que me mandou em áudio, e eu não queria usar o áudio dessa pessoa para que isso não pudesse chegar a revelar a autoria dessa fonte, quem é essa pessoa que pode talvez correr algum risco ali, alguma represália dentro do Itamaraty. Então eu pensei primeiro em alguém dublar, transcrever a entrevista e alguém narrar como se fosse essa pessoa, mas não deu certo e agora eu decidi simplesmente transcrever o texto e ler aqui o texto, e contar o que foi falado nessa entrevista. Então eu vou ler o que essa fonte me passou, como eu disse, uma fonte interna do Itamaraty, um diplomata que nos contou qual tem sido a reação dentro do Itamaraty em relação a esse novo chanceler, o Ernesto Araújo. Então eu vou ler para vocês aqui. Primeiro ele vai explicar o que é o chanceler. Então ele diz o seguinte: o chanceler está na Constituição. Ele é o chefe do Itamaraty e tem a função de auxiliar o presidente da República na formulação da política externa do país e executar essa política externa. Ele tem a função também de desenhar todo o quadro burocrático, administrativo do Ministério. Geralmente é uma pessoa com poder de barganha junto à administração central, para barganhar o orçamento, entre outras coisas. Além da Secretaria-Geral, ele tem a função de nomear os chefes da Subsecretaria-Geral do Itamaraty e toda a estrutura hierárquica nomeada por ele. Para fora, ele vai executar a política externa ditada pelo presidente e para dentro vai nomear todas as figuras que ocuparão postos de chefia do ponto de vista administrativo do Ministério. É importante perceber isso, que é aí que se pode aparelhar ou não o Itamaraty. Ele vai colocar somente pessoas com quem ele tem afinidade. Ele vai colocar na Secretaria-Geral, na Subsecretaria, alguém com quem tem afinidade ideológica. Claro que a gente sabe que, embora ele tenha o cinismo de dizer que a princípio ele é anti-ideológico, ideológico, enfim, a gente sabe que ele vai aparelhar do jeito que ele quiser, de acordo com a ideologia dele. Esse é um ponto importante que essa fonte apresenta, porque o Bolsonaro e o chanceler dizem que eles não têm ideologia, eles vão governar sem ideologia, mas na verdade é sem ideologia do PT, eles querem governar com a ideologia deles. Prosseguindo, uma observação: no Brasil, a figura do chanceler, quando a gente fala que ele auxilia o presidente, dá a ideia que tem um papel secundário. Na verdade não. No Brasil, os chanceleres sempre tiveram um papel preponderante na formulação da política externa, de modo que ele não está abaixo do presidente nessa formulação. Sempre foi assim, desde o Barão do Rio Branco, passando pelos chanceleres até do governo militar, que tinha uma certa independência, uma prerrogativa, independência mesmo de formular a política externa. E aí depois a redemocratização com os ministros do Fernando Henrique. Os chanceleres no Brasil são figuras que ditam e não somente auxiliam na condição da política externa brasileira. Então ele fala sobre reação da comunidade diplomática. Ele diz o seguinte: houve 3 reações à indicação desse novo chanceler. A primeira reação do corpo diplomático brasileiro, a segunda reação da comunidade diplomática internacional e a terceira da imprensa especializada internacional. A reação do corpo diplomático brasileiro foi muito ruim. Nunca houve um chanceler tão radical. Nem durante a ditadura militar, o Itamaraty foi ocupado por uma ideologia tão radical quanto a do Ernesto. Há muito receio. O Ernesto afirma que o Itamaraty está aparelhado pelo PT, o que não é verdade, pois tem diplomatas progressistas, de centro, os oportunistas, os direitistas liberais do PSDB, e mesmo estes estão preocupados com as ideias do novo chanceler. Poucos se alinham 100% com a radicalidade do Ernesto, um ponto fora da curva. Discurso irracional, fundamentalista religioso. O Celso Amorim fez uma crítica ao Ernesto, que o Ernesto representa a Idade Média. E o Ernesto respondeu dizendo que não sabia se isso era um elogio. E aí você percebe o olavismo na sua forma mais pura. Qual foi a reação do corpo diplomático internacional? Negativa também, pois há uma negação do multilateralismo. Há uma preocupação sobre o futuro das instituições, sobre a participação do Brasil na ONU. O Felipe Martins, que é o representante nacional do PSL, afirmou que o Brasil tem atuado mais como agente da ONU no Brasil do que como agente do Brasil na ONU. Isso é um absurdo. Qual foi a reação da imprensa internacional? Muito ruim também. The Economist afirmou que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia. Há uma reação negativa e apreensiva da imprensa internacional. O Itamaraty sempre se manteve independente. Inclusive, mesmo durante a ditadura militar, havia uma forte tendência de esquerda no Itamaraty. Eram chanceleres de carreira e se mantiveram blindados em relação à ideologia da época. Mas parece que agora não vai acontecer isso. Pela primeira vez na história do Itamaraty, terá uma influência ideológica desse modo. O Itamaraty está vulnerável, fragilizado e ninguém sabe o que pode acontecer. A influência do Olavo de Carvalho sobre o Ernesto é total. Ele é 100% olavista.
Isso afeta a política externa de várias maneiras. Afeta o multilateralismo, os direitos humanos, a diplomacia cultural, que pode ser extinta na Unesco de Paris, eventual extinção mesmo. O protagonismo do Brasil nos fóruns de resolução pacífica pode ser deixado em segundo plano ou extinto. Isso vai abalar o soft power do Brasil. O país é um ator importante na diplomacia internacional. O Brasil é protagonista nesses fóruns e promove de maneira ativa a resolução de controvérsias e de meio ambiente. Isso está ameaçado. Aqui ele explica exatamente o que é o soft power em relação ao hard power. O hard power é o poder bélico, poderio militar, poderio de guerra, e os Estados Unidos possuem isso. O Brasil não tem isso. O Brasil tem soft power, que é o poder diplomático. E o Brasil é muito respeitado nesse sentido. Não é à toa que o Brasil é o país que abre a Assembleia Geral da ONU. É uma concessão feita ao Brasil por ter ajudado até na formação da Liga das Nações, isso após a Primeira Guerra Mundial. Eles podem estar jogando no lixo uma tradição multilateralista muito respeitada internacionalmente. Uma dessas ameaças é a mudança da Embaixada do Brasil para Jerusalém. Uma coisa muito rara que ocorre na diplomacia internacional é que o Brasil tem sido desejado por ambas as partes no conflito entre Israel e Palestina, para mediar soluções de paz. Esse é um atestado de isenção, é uma evidência do papel do Brasil na solução pacífica de controvérsias. A mudança da embaixada vai acabar com isso. Vai perder o prestígio e a credibilidade naquela região. E isso se reflete em outras áreas, pois a diplomacia é um conjunto. Se um país é respeitado num cenário tão complicado como esse, ele passa a ser respeitado em outras áreas também. É a destruição de práticas e tradições diplomáticas por conta da ideologia. E tudo isso por conta da religião, e nesse caso por pressão da ala evangélica. Há um grande cinismo quando o chanceler e o Bolsonaro afirmam que vão fazer o Itamaraty agir de maneira não ideológica. Na verdade, eles estão tirando uma ideologia, a petista, e colocando outra muito mais radical. Sem comparação, e não tem nada a ver com partido. É uma ideologia de quinta categoria que querem fazer no Itamaraty. Eles dizem que farão uma política externa para romper com as práticas do PT, mas o que o novo chanceler e o Olavo de Carvalho estão dizendo será uma ruptura com as tradições e melhores práticas de sempre, incluindo na época militar. A própria UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, foi fundada e teve participação importante do Brasil durante o governo militar. Nem os governos militares falaram isso. A ruptura não será apenas com o PT, mas com as tradições do Itamaraty, com o multilateralismo, o protagonismo no meio ambiente, política externa independente, sem alinhamento aos Estados Unidos, com o pragmatismo que o Itamaraty sempre teve, com a preferência para soluções pacíficas de controvérsia. É algo extraordinário na história do Ministério. E já há sinalizações de mudança nas parcerias brasileiras. Os dois assuntos mais polêmicos são a transferência da Embaixada Brasileira para Jerusalém, o que seria um desastre completo. Apenas os Estados Unidos e a Guatemala fizeram isso até agora. Um desastre tanto do ponto de vista político quanto diplomático, e também econômico, porque já houve o boicote dos países árabes em relação à exportação brasileira. O Brasil tem um superávit de 7 bilhões com a região. Isso poderia causar um prejuízo enorme para o país. Outra polêmica que está se delineando é com a China. Segundo as novas diretrizes, o Brasil teria que se afastar da China e se aliar totalmente ou quase totalmente aos Estados Unidos. Na verdade, o Bolsonaro, o novo chanceler, o Olavo de Carvalho, o Felipe Martins estão apresentando essa ideia de alinhamento quase 100% com os Estados Unidos, como se fosse uma ideia nova. Mas não é nova. Já existe na teoria e nos livros e se chama de realismo periférico. É unir-se ao mais poderoso na sua região, na esperança que o desenvolvimento e a prosperidade dessa nação respingue e renda frutos ao próprio país. Isso já existe, já existiu e deu muito errado. Deu errado no Brasil, no próprio governo Collor e na Argentina do governo Menem, com uma política que eles chamavam de relações carnales com os Estados Unidos, e fracassou completamente. É uma ingenuidade completa pensar que os Estados Unidos vão dar alguma coisa além de migalhas para o Brasil. O Olavo de Carvalho falou, elogiando o novo chanceler, dizendo que os Estados Unidos estavam preparando já 267 bilhões de dólares, quase R$1 trilhão para investir no Brasil. Mentira! Primeiro porque não é os Estados Unidos que investem no Brasil, são as empresas americanas. O governo americano não está nem aí para o Brasil. Eles só querem aproveitar a onda conservadora no Brasil para controlar o que sempre foi o quintal dos Estados Unidos. Vamos voltar a ser o quintal dos Estados Unidos. O eventual afastamento da China traria um prejuízo enorme para o país. O Brasil tem 67 bilhões de superávit na balança comercial como um todo. E só com a China são 20 bilhões de dólares. Abandonar um parceiro comercial como a China para se aproximar quase cegamente dos Estados Unidos seria uma burrice tremenda. Não tem sentido algum. Outras políticas que seriam prejudicadas são do Mercosul. Ainda não sabemos qual será a posição do novo chanceler para o Mercosul. Ele chegou a trabalhar na elaboração do pacto. É uma incógnita. Mas acordos com a Europa, acordos em bloco, serão prejudicados. Parece que o Brasil adotará a via de acordos bilaterais, que é o que faz o Chile. Queria fazer uma observação sobre isso. É engraçado como o pessoal defende o alinhamento total com os Estados Unidos. Mas se o Brasil fosse praticar aquilo que os Estados Unidos praticam, eles jamais fariam isso. Os
Os Estados Unidos jamais se alinharia cegamente a outro país. Uma contradição da própria política. Do tipo, nós somos trumpistas, vamos defender a civilização ocidental contra o marxismo cultural, vamos nos aliar aos Estados Unidos, vamos deixar de lado os parceiros comerciais como a China. Os Estados Unidos nunca fariam isso. Outro aspecto totalmente ideológico e consequentemente racional, que pode trazer muito prejuízo, inclusive econômico, para o nosso país. A diplomacia, em vez de ser usada para alavancar o desenvolvimento do país, será usada para praticar ideologia de quinta categoria. A questão da imigração também é importante, pois toca diretamente em direitos humanos, na faceta humana mesmo da política externa. Às vezes, a política externa fica muito distante da realidade dos cidadãos, daquilo que eles imaginam e esperam dela. Mas a questão dos imigrantes, dos refugiados e dos migrantes é mais perto dos cidadãos. E nesse sentido, o novo chanceler também é um retrocesso. Ele já disse várias vezes que a imigração não pode ser ilimitada. Ele fala muito em Deus, em fé, em ser humano, em amor ao Bolsonaro, ao Brasil. Essa ideia megalomaníaca de nacionalismo extremado. Mas na verdade ele esquece completamente a faceta humana da política externa. E uma delas é da migração internacional, incluindo os refugiados. Ele é muito crítico em relação a isso. Ele afirma que a cultura ocidental está sendo atacada, que o cristianismo está sendo prejudicado por imigrações. É triste o retrocesso deste novo ministro. Outra coisa é isso do globalismo. Nem sei o que isso quer dizer. Ele acha que a ONU é marxista, que a esquerda é toda gramsciana, que as instituições internacionais são gramscianas, que o Brasil precisa se unir aos Estados Unidos para salvar o Ocidente. É um discurso totalmente antidiplomacia, isolacionista, de cruzada mesmo, discurso medieval. Isso está causando contradições internas no próprio governo Bolsonaro. Quando você é antiglobalista, seja lá o que isso quer dizer, você começa a criar contradições internas. Por exemplo, a bancada ruralista está muito preocupada com a nova política externa, pois eles querem liberalismo total, pois o agronegócio brasileiro tem vantagens comparativas, ele é competitivo. A bancada ruralista está muito preocupada com esse discurso. Os ambientalistas também estão preocupados, pois o chanceler nega o aquecimento global. As únicas bancadas que se beneficiariam disso seriam a da Bíblia e a da bala. Esta última por causa do alinhamento total com os Estados Unidos, onde tem mais armas do que gente. E a bancada da Bíblia por razões óbvias. O novo chanceler é fundamentalista religioso. Ele não escreve um único texto sem usar palavras sagrado, fé, Deus, cristão, cristianismo. Então a bancada da Bíblia está bastante feliz. Ruralistas e ambientalistas estão preocupados. A bancada da Bíblia e da bala felizes. É uma contradição não apenas no sentido externo, mas também interno. Por isso, talvez o novo chanceler não se legitime e não consiga sustentar por muito tempo no cargo por causa dessas contradições. A repercussão a curto prazo pode ser a saída de organismos multilaterais, a desvalorização da diplomacia cultural, a perda de prestígio brasileiro em várias frentes, no Oriente Médio, a perda do protagonismo em fóruns ambientais, a perda do nosso soft power. O que está em risco é a perda do nosso soft power. O Brasil passa a ser tudo aquilo que nunca foi em sua história, isolacionista, negando o multilateralismo. Os Estados Unidos podem fazer isso, pois são a maior economia do mundo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não temos essa gordura para queimar. As consequências para o Brasil podem ser mais nefastas que para os Estados Unidos. O Brasil vai perder muito mais. Não temos bala na agulha. Nem economia, nem poder de barganha para isso. O risco é a perda de soft power do Brasil, perda do nosso prestígio internacional, talvez tornar-se um par internacional. O próprio Celso Amorim chegou a dizer isso. Mas é exatamente isso que vai acontecer se as ideias translocadas do novo chanceler forem implementadas. Esse texto aqui foi um depoimento, foi uma entrevista que eu fiz com um diplomata. Essa é a visão, essa é a conversa que está rolando nos bastidores do Itamaraty. Como vocês podem ver, é algo muito preocupante de fato, pois realmente o que está em risco aqui não é apenas o governo do Bolsonaro, não é apenas aquilo que o Bolsonaro vai fazer dentro do país, mas também como o Brasil vai se relacionar com o mundo. Isso pode sabotar profundamente a política externa brasileira, prejudicar relações internacionais, isolar o país, abalar a credibilidade do país no mundo. É muito sério, é muito grave isso. É uma denúncia muito séria isso. E como você pode ver, isso está intimamente vinculado a essa ideologia maluca do Olavo de Carvalho. O chanceler novo, Ernesto Araújo, ele é um olavista. Ele é alguém que defende a cartilha do Olavo de Carvalho agora no Ministério de Relações Exteriores. Essa é a influência mais perigosa do Olavo de Carvalho na política brasileira. Pois isso não vai afetar apenas o Brasil, vai afetar o Brasil em relação ao mundo inteiro. É muito preocupante, gente. É muito preocupante mesmo. Eu agradeço muito essa fonte que conversou com a gente, que mandou essas informações, que se dedicou a fazer isso. Muito obrigado mesmo. Como eu disse, é muito preocupante saber disso. Eu me fiquei muito triste ouvindo essas coisas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Quais são as considerações ouvindo isso e os riscos que o novo chanceler e essa ideologia olavista pode ter e afetar o Brasil em relação ao mundo? Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!